Fala galera, nós somos a Camed, uma equipe formada por nosso desenvolvedor web João Eide Dias Pinto, o desenvolvedor mobile Jonathan Castro Silva e o desenvolvedor e designer web Rafael da Silva Branco. O nosso objetivo é, na verdade, bastante simples: facilitar a busca por remédios e suas informações. Bom, primeiramente temos o nosso PMC, Project Model Canvas, que possui todas as principais características e principais previsões do nosso projeto. E o nosso objetivo SMART é o desenvolver esse código desse site de catálogo de medicamentos no tempo aproximado de 8 meses, utilizando os conhecimentos de ProgWeb 2 e dispositivos móveis que a gente aprendeu. Bom, para ajudar na construção do site, utilizamos o método de persona. E no caso, fizemos 3 personas. A que utilizamos de exemplo agora é a persona Jarula da Conceição Nunes Batista Auxiliadora, que é uma empregada doméstica com pouca instrução e que precisa de um catálogo bastante intuitivo para conseguir acessar e curar suas dores e dos seus filhos. O nosso protótipo mostra, assim como na versão final, os principais pontos de nosso site, sendo eles a tela principal, as telas de cadastro e login, a tela de contato e uma tela de sobre, que conta o que é o nosso projeto. Além dessas telas, também temos presentes informações recentes sobre o mundo da medicina. Bom, aqui temos nosso roadmap de desenvolvimento, que é dividido em 5 sprints, que cada um tem a lista das tarefas que a gente fez em determinado tempo, começando de coisas simples como organizar atividades e fazer telas de alteração em PHP, até a última fase, são os últimos ajustes do projeto e a apresentação que será feita no final. O esquema lógico do banco de dados possui 14 entidades, dentre elas as mais importantes são usuário, sintoma e medicamento. Entre os relacionamentos mais importantes são sintoma, medicamento e sintoma usuário, que é basicamente ali o forte do site e do aplicativo, que é medicamento, usuário, farmácia. Com o nosso protótipo e com um de nossos personas, neste caso nós utilizamos a Jarula, criamos várias histórias de usuário sobre ela, que são frases que expressam necessidades do persona, que poderiam ser respondidas com partes de nosso protótipo, com essas respostas podendo variar desde telas até interfaces. Aqui temos a rastreabilidade protótipo versus modelo conceitual, que associa as telas com a entidade que aquela tela apresenta. Como, por exemplo, a tela de home, que apresenta as entidades usuário e sintoma, porque lá vai ter o seu usuário e vai ter as opções de sintomas. Os sintomas estão relacionados ao medicamento, login com o usuário e assim por diante. Aqui segue algumas perguntas que podem ser respondidas pelo projeto, que tem o intuito de gerar relatórios de análise, onde podemos ver PMVC dos medicamentos, a quantidade de medicamento, que precisa de receita ou não, as mensagens enviadas pelos usuários, quantos medicamentos existem no sistema, quantos que precisam de prescrição médica ou não, e por aí vai. O primeiro relatório relaciona o preço máximo vendido ao consumidor com os remédios, e ele tem grande importância, pois disponibiliza os preços máximos de cada medicamento aos usuários e aos administradores, mostrando a eles quais são os remédios mais caros e também quais são os mais baratos presentes em nosso banco de dados. Aqui temos o relatório 2, que é o relatório quanto à quantidade de medicamentos que precisam ou não de prescrição médica, que são dados que vão ser importantíssimos para o usuário, porque é uma das funções do site, ele já saber antecipadamente se aquele medicamento precisa ou não de prescrição médica, para já saber quando ele for à farmácia comprar aquele tipo de medicamento que ele esteja precisando, saber se ele precisa ou não de prescrição. O relatório 3 nos permite ver quantas vezes o mês foi acessado. Isso é importante para que podemos ver em quais as épocas do ano as pessoas mais passam mal. É mais importante ainda para o administrador para ele poder fazer essas análises de ver quantas vezes o site dele está sendo acessado em quais as épocas dos anos. Podemos ver que agosto foram 2 vezes. Já o quarto relatório informa o número de medicamentos presentes em nosso banco de dados, mostrando ao usuário qual é a nossa variedade de remédios e quantos são os mesmos, mostrando uma variedade ao nosso usuário, atraindo o mesmo a continuar utilizando o nosso projeto. Aqui temos o relatório 5, que é das mensagens enviadas pelos usuários, que podem ser mensagens de reclamação, sugestão ou dúvida dos usuários ou elogios. E é bem importante para nós administradores sabermos o que os usuários estão achando do nosso site, o que eles pensam, se vão reclamar, vão fazer sugestões, alguma dúvida, etc. A tela de home é uma das telas principais do sistema. Como o nome diz mesmo, é a tela de home, onde todas as funcionalidades se encontram sobre notícias relacionadas ao tema de saúde, o Fale Conosco, que é o famoso contato, a tela de sintomas, que é a mais importante, que é o carro-chefe do sistema, e muito mais.
A tela de sobre fornece ao usuário algumas informações sobre o nosso site, como qual foi o nosso objetivo com a criação do mesmo, quem são os criadores e supervisores e o que nos torna diferencial, sendo no caso o PMVC, preço máximo vendido ao consumidor, a disponibilidade da bula e se há necessidade de prescrição médica ou não para o seu consumo. Aqui temos a tela de cadastro, que é um CRUD, que está dividida em duas. A primeira é uma tela de cadastro normal, que você vai colocar nome, sobrenome, e-mail, senha e data de nascimento. E a segunda, após essa, vai ser de endereço, em que você pode colocar seu CEP, ele vai preencher tudo, menos o número e o complemento, e aí que o usuário colocará. E é importante para nossas análises de dados esse tipo de informação. A tela de login CRUD Select também é uma das mais importantes do site, pois para você poder acessar as outras funcionalidades, você precisa se logar na sua conta. Para você se logar, você tem duas caixinhas de texto, uma para botar o e-mail e outra senha. Se não tiver conta, você tem o link para se cadastrar. A tela de sintomas é o nosso principal diferencial contra a concorrência. Nessa tela você verá vários sintomas. Ao decidir clicar em um deles, você será redirecionado a uma tabela com diversos remédios para tal sintoma, com todas as suas especificações, como o PMVC e a necessidade de prescrição médica ou não. Por fim, temos as referências de anteprojeto, sendo o anteprojeto a documentação do trabalho, em que está a introdução, o objetivo geral, específico e o material usado, e as referências que são as coisas que colaboraram para a realização do trabalho, como o GitHub, o W3 Schools e as aulas com os professores. Bom, esse foi o Pet Acutia, muito obrigado pela atenção e até a próxima.